uma peça de roupa feita por você é a sua obra de arte. A confecção de uma peça sob medida, além de ser uma arte, é uma forma de resolver um problema que é muito mais comum do que imaginamos. A cada dia que passa, como professora e pesquisando sobre o tema, eu converso mais e mais com as pessoas sobre as roupas que elas vestem. Muitas vezes me deparo com a mesma situação, que é: não consigo encontrar uma roupa que se ajuste bem ao meu corpo, do modelo e da forma que eu quero. Sempre tenho que ou fazer um ajuste ou adquirir uma peça que não me deixa plenamente satisfeita. Eu mesma tenho quadril que seria um padrão de um tamanho 40 em algumas marcas, 42 em outras e uma cintura que seria o padrão de 38. Para a calça não ficar apertada no meu quadril, eu tenho que comprá-la do tamanho maior. E aí, se ela não estiver elastando, ela sempre fica larga na minha cintura. Muitas pessoas que me veem com uma roupa de ginástica me falam: ah, você é a falsa magra, você engana. Gente, eu sou da forma que eu sou. Essa é a minha estrutura corporal. Da cintura para cima eu sou mais fina e da cintura para baixo eu tenho mais quadril, mais perna e quero vestir uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável e que valorize o meu corpo. Eu recebo inúmeros relatos parecidos. Uma aluna do meu curso presencial me contou outro dia que era traumatizada quando tinha que experimentar uma roupa e a roupa não a servia. Uma seguidora me mandou um e-mail e me disse que já sofreu por não achar peças que eram do tamanho dela e que ficassem boas no corpo. Tem uma amiga que tem a cintura muito mais fina em relação ao tamanho do quadril, uma diferença de uns 40 centímetros, se eu não me engano, e todas as calças que ela compra sempre dão uma folga atrás, nas costas, assim na coluna, mesmo que tenham elastano. Por uma questão prática e industrial, a moda geral atende aos tamanhos padronizados e a maioria dos nossos corpos não é padrão. O conhecimento da modelagem nos permite contornar isso e nos provê uma liberdade de escolha. Eu posso fazer a calça do modelo que eu desejo, seja flare, skinny, pantalona ou outra, da cor, da estampa que eu desejar, com as combinações e características que eu quiser. Eu consigo fazer isso valorizando o meu corpo com uma calça do meu tamanho? Com conhecimento em modelagem e costura, você pode sim. Uma das melhores coisas de ter o corte e a costura como hobby é poder criar, ser fiel a seu estilo, ao seu gosto e ainda ter algo que vai te fazer sentir bem consigo. Eu me sinto muito bem quando uso uma roupa que eu gosto, quando saio de casa e as pessoas me elogiam e principalmente quando estou me sentindo confortável dentro da peça. Para mim, isso é fundamental. Costurar faz parte do meu trabalho, claro, eu ensino corte e costura. Mas quando eu estou no final de semana, cismo de fazer uma roupa para mim. Aquele também é meu momento de hobby, um momento de conexão com essa arte que eu amo tanto. Um momento de não pensar em trabalho, mas sim pensar em outras coisas, ouvir uma música e eu até relaxo costurando. Você sente que o seu ateliê, seu cantinho de costura, é seu espaço mágico, onde você transforma ideias em projetos e tecidos em roupas? Ter um hobby, ter um projeto paralelo é muito importante na nossa vida. Sabe por quê? Isso que é o combustível, o que traz ânimo pra gente. Desenvolver uma habilidade, seja ela na costura, no artesanato ou na culinária, por exemplo, é um projeto que requer dedicação de tempo e esforço, mas que o resultado é muito gratificante. Desenvolver uma habilidade é respirar novos ares, é fugir da rotina, é tirar a atenção do trabalho ou de uma atividade maçante do dia a dia. Um projeto paralelo te obriga a pensar em novas coisas, a sair da matriz, sair da caixa que você está, ver o mundo de maneira diferente e até encontrar outros cenários, outras formas de enxergar o mundo. Eu às vezes estou com algum problema e fazer algo por hobby
me deixa até mais tranquila para encontrar uma solução, para pensar de uma forma diferente. O hobby é uma fonte de novas ideias, é uma forma de renovar a energia, para ajudar na rotina, até quem sabe um dia virar um negócio. Vamos falar mais sobre isso, sobre hobby, interpretação de modelo, habilidades e técnicas voltadas para a costura de calças. Mas Lara, o que tem a ver roupas, obra de arte, costura e hobby? Tem tudo a ver. Eu vou ligar os pontos e nós vamos entender tudo isso. Nós vamos conversar sobre 1. Corpos diferentes precisam de adaptações diferentes na modelagem. 2. Vamos desvendar os mistérios por trás de um modelo de roupa. 3. Como chegar no resultado da peça que eu desejo e crio. E 4. Detalhes que fazem toda a diferença na confecção de uma peça. Nas minhas aulas presenciais, eu formo grupos de 5 alunas e as aulas são regadas a costura, café e boas conversas. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria muito de contar uma história para vocês. É um caso real de uma menina que, quando criança, cresceu ouvindo o barulho da máquina de costura na casa da sua avó. Aquele barulho é uma lembrança viva, entre outros momentos que também compartilhava com a sua avó. A costura não era uma profissão mesmo para aquela senhora, era mais um hobby que ela fazia com uma preciosidade sem tamanho. Aquela menina, nos momentos mais especiais, usou quando criança vestidinhos feitos especialmente pela avó. Os anos se passaram e chegou a hora dela escolher a sua profissão. Ela não teve dúvida que queria ser designer de moda. Influência da avó? Não. Queria ser estilista. A influência veio de revistas, da televisão, de outros lugares. Queria trabalhar em grandes empresas, grandes desfiles, fazer grandes desfiles em renomadas marcas. Mas logo ao entrar na faculdade e no mercado de trabalho, viu que havia um hiato grande entre a fantasia e a vida real. Aquela menina não era a mais talentosa na hora de desenhar perante os artistas que tinham na faculdade. Não era a mais rápida no trabalho. Não assimilava e às vezes não concordava com as ideias dentro das empresas que trabalhava. Com 23 anos já havia passado por 3 empresas diferentes, ótimas experiências, porém descobriu que não era bem aquilo que ela queria. Ela não era a mais talentosa, nem a mais artista nos lugares que passou, mas tinha uma qualidade, era muito dedicada. Depois de alguns anos, várias pedras no caminho e muita dedicação ao ofício da costura e da modelagem, aquela menina que cresceu ouvindo o barulho da máquina de costura na casa da sua avó, hoje é professora de costura e ensina outras jovens, mães e outras avós a costurar peças de roupas que contam histórias e que a enchem de orgulho e também enchem de orgulho quem está vestindo. Agora eu te pergunto, aquela menina que hoje se realiza ensinando todas essas pessoas a costurar e passa todos os dias ouvindo o barulho da máquina de costura em seu ateliê, será que foi influência da avó? Talvez sim, e ela nem sabia disso lá no início, mas acredita que sua avó estaria muito orgulhosa ao ver a sua neta seguindo seus passos. Essa história foi escrita pelo meu marido e conta o caso real sobre mim. Eu já havia contado várias coisas para ele, várias vezes sobre as minhas histórias com a minha avó, e hoje eu vejo que há uma memória afetiva mesmo que fica guardada em algum cantinho da nossa cabeça. Bom, a grande lição dessa história é a dedicação. Como eu falei, eu nunca fui a mais talentosa nos ambientes em que eu estava, mas eu sempre me dediquei muito, me esforcei muito. E eu acredito
que a modelagem e a costura requerem essa dedicação. Vamos lá! Lápis e papel na mão, que agora vamos entrar no conteúdo técnico de hoje. Em relação às calças, existem vários modelos e todos podem ser combinados com outras peças e podem ser feitos de formas diferentes para atender ao seu estilo e para valorizar o que você desejar. A calça flare, por exemplo, é uma calça mais justa em cima e abre um pouco embaixo, um leve boca de sino e alonga a silhueta. Quando eu compro uma calça flare, que é essa leve boca de sino, eu sempre tenho que fazer a barra, porque as fábricas fazem um comprimento maior para atender várias alturas, né? E eu, ao fazer a barra, acabo perdendo um pouco da abertura da boca da calça. Quando eu faço do tamanho exato, eu confecciono uma calça para mim, na minha medida, eu coloco o comprimento ideal para mim. Se você quer usar esse modelo e, por exemplo, quer realçar o seu quadril, você pode fazer uma peça de cor branca, por exemplo. Você pode colocar bolso nas costas, isso dá uma impressão de isso dá mais volume ao corpo. Se você quer marcar a cintura, pode fazer a calça com a cintura aqui no lugar. Você pode fazer uma mesma modelagem para uma calça mais casual e também para uma calça mais chique, para usar à noite, por exemplo, para sair. Eu também amo uma calça pantalona. Acho que a modelagem é clássica e gosto de variar com tecidos pesados, como linho, que fica lindo para trabalhar ou para uma reunião, e também para um tecido leve, como a viscose, que deixa o modelo mais casual, para você passear, ir à praia, um almoço de família e também se sentir bem confortável. Dessas calças da pantalona, eu gosto tanto que ela tenha zíper ou braguilha, que é a abertura na frente, quanto se ela tem elástico, cordão, para ficar bem confortável. Pode ser feita das duas formas. A pantalona tem uma modelagem reta e para o calor é legal, pode também, né, para o calor, você fazê-la mais curta, tipo uma pantacur no meio da canela, midi, tá bem na moda. Ela é linda e mais fresquinha. A calça envelope também é tão ampla quanto a pantalona, pode ser tão ampla, e é mais informal, tem um estilo mais casual. Eu já fiz uma calça pantalona para ir a um casamento. Veja essa liberdade que eu tive. O casamento era de dia, mas era uma região muito fria perto de Belo Horizonte. Então eu comprei um crepe lindo, pesado, fiz uma pantalona com prega, bolso faca e usei um body de veludo molhado, de manga longa. Eu fiz um look na minha cabeça, eu montei, criei esse look na minha cabeça e se eu fosse procurar para comprar, eu não ia achar da forma que eu imaginei. Inclusive o body era um vestido que eu tinha feito um tempo antes e que eu reutilizei para virar body, eu reformei o vestido. Além de tudo, saber modelar e costurar é uma prática também sustentável que pode nos ajudar a ajustar e a reutilizar as nossas roupas. Eu também quero falar um pouco sobre a calça skinny, que ao contrário da pantalona, ela é bem justa ao corpo e é um modelo que com as combinações de cor pode atender ao seu estilo. Se você quer acentuar as suas curvas ou quer uma calça discreta para poder usar com uma parte de cima mais longa, mais elaborada, essa calça também é coringa no guarda-roupa. A modelagem de calça também é a base para que você faça bermudas, shorts e todas as conjugações de, por exemplo, pregas, cos anatômico, cos reto, barra ampla, barra justa, bolso faca, bolso embutido, bolso na lateral. Esses detalhes podem ser aplicados nas diferentes modelagens, permitindo assim que você não fique presa a padrões, que tenha liberdade para criar, que conjugue as técnicas, que faça os modelos que realmente gosta e que os ajuste para ficarem perfeitos no seu corpo. Na verdade, eu tô falando aqui do estilo de cada calça, característica, mas você pode usar o que quiser, o que gostar.
até sem pensar muito nos padrões estéticos, nas silhuetas, e sim no que você mais gosta, no que você se sente bem. Isso que é o mais importante. A modelagem e a costura podem ser o ingresso para você usar o que mais gosta e fazer isso com técnica para não se frustrar no resultado. Eu já falei um pouco então sobre hobby, vamos entrar na parte do conteúdo que eu falo sobre a modelagem da calça em si. Fazer uma peça, uma calça, partindo das suas medidas certas, com o molde personalizado para você, ajustes necessários e criando o modelo que você quer usar é algo muito gratificante. É preciso muito esforço e dedicação para fazer uma modelagem bem feita, mas é possível e o resultado é recompensador. Existem vários tipos de desafios na modelagem, como adaptar a modelagem para uma cintura fina em relação ao quadril, como valorizar quadris estreitos, o que eu posso fazer se a medida da cintura é maior ou próxima à medida de quadril. Como que eu faço uma calça de cintura alta, cintura no lugar, aqui, cintura baixa? Ah, eu tenho corpo curto, o comprimento das calças não funcionam. Como que eu resolvo isso? Para começar essa parte de conteúdo um pouco mais técnico, eu quero falar um pouco sobre as pences. A pence é uma prega costurada toda no tecido de forma triangular que tem como função adaptar o tecido que é plano, às curvas do corpo. E o corpo, ele é curvo, tenho que adaptar o tecido plano. Então é o seguinte, eu vou fazer uma pequena demonstração nesse manequim, só uma demonstração mesmo para você visualizar em 3 dimensões a questão das pences, tá? Mas não necessariamente você não precisa ter um manequim em casa, você consegue fazer tudo isso na modelagem plana, no papel, é só para você visualizar. Eu também vou fazer só na região da cintura e quadril, porque eu só quero mostrar a função da pence, eu não vou modelar uma calça aqui toda. Então, eu tenho aqui o meio aqui do meu corpo e a linha do quadril. Eu vou começar alinhando o tecido com o meio e com a linha de quadril. Aqui no manequim, geralmente, o quadril ele é uma medida maior do que a medida de cintura. Então, eu alinhei aqui o tecido na medida de quadril. É claro que existem variações, mas eu vou dar um exemplo do uso das pences, que é para adaptar essas curvas. A curva que a cintura, que é mais fina, faz, abrindo para o quadril. Então aqui eu tenho o meio e a linha do quadril. Veja, eu não posso simplesmente ajustar para a cintura, minha cintura tá aqui, ó. Ajustar aqui para a cintura, ó, olha o papo que fica. O tecido aqui não se adapta. Eu tenho que deixar uma folga, posso ajustar um pouco, mas tenho que deixar uma folga para fazer a lateral. E aí você vai me falar, mas Lara, a cintura tá muito maior, a calça vai cair. Então, aqui na verdade, eu tô fazendo só uma demonstração entre cintura e quadril, não tô fazendo uma calça. Isso funciona para qualquer peça de baixo, uma saia também. O que que vai adaptar o tecido à curva do corpo? A pence. Eu vou pegar, posso fazer uma ou duas, vou fazer aqui a pence, vou fazer duas na frente, eu gosto de fazer duas para ficarem duas menores. E aqui, ó, eu tenho a linha da minha cintura certinha. E a lateral também não tenho nenhum papo.
Aqui a pence e aqui a pence. Então a pence é uma folga de tecido que eu adiciono geralmente, nesse caso, a medida da cintura. Então eu coloquei aqui a cintura mais uma folga. Eu preciso dessa folga para minha lateral não dar papo, para não ficar, para o tecido se adaptar ao corpo. E aí, essa folga que eu deixei, eu tiro nessas pequenas pregas, fazendo essas pences, porque na hora que eu costurar essas pequenas pregas, essa folga vai ser retirada e minha cintura vai voltar ao tamanho original, nesse caso. Então essa é a função da pence. Da cintura mais fina até o quadril, ela vai adaptar essa curva. A não ser que seja uma malha, uma coisa assim, ou então uma calça muito cintura baixa, que aí já não precisa tanto. Mas a função das pences é essa. Isso que eu tô explicando aqui agora é adaptar as curvas do corpo. E nesse caso, a curva da cintura e quadril. É claro que na parte de cima eu tenho a curva do busto, tenho o movimento do ombro e tudo, as costas também faz curva, mas nesse caso aqui é entre cintura e quadril. E aí eu tenho variações também, porque eu posso ter uma cintura muito mais fina em relação ao quadril, eu posso ter um corpo que não é tão curvilíneo assim. E eu vou mostrar em exemplos, só em miniaturas, para ficar mais prático, como que a modelagem se adequa a cada tipo de corpo, de curva, de cintura em relação ao quadril. Eu tenho aqui a miniatura de 3 frentes. Vamos supor que aqui essa é uma calça. Aqui é a linha de quadril. A linha de quadril, ó, se eu esquadrar para chegar até a cintura, ó, essa diferença aqui entre quadril e a cintura não tá uma curva muito acentuada. E eu ainda tenho uma pence. Aqui eu coloquei só uma para ficar mais fácil a visualização do que eu quero dizer, tá? Ela é uma curva, ok, uma curva padrão que com essa pence deu certo em relação à minha medida de cintura e quadril. Vamos supor que essa pessoa tem uma cintura 70 e um quadril 94, tá? Então é uma diferença entre 24 centímetros, uma pence, eu tenho essa distância aqui. Vou fazer 2 outros exemplos. Esse daqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenho uma pessoa que tem a mesma cintura, mesmo quadril, mas que tem a cintura muito mais fina. Então, com aquela mesma medida de pence que eu tinha no exemplo aqui, olha como que ficou a diferença. Aqui vamos supor que eu tenho uma pessoa que tem a medida de cintura 62 e o quadril 94. Vamos manter o mesmo quadril. Então a diferença ela é muito maior entre cintura e quadril. E aí essa curva tão acentuada, ela dá aqueles papos. A calça não fica bem assentada. Qual que é a solução? Eu posso fazer uma pence maior ou fazer outra pence, né? Aqui eu vou colocar tudo em uma para ficar mais prático. Uma pence maior. E ao fazer uma pence maior, lembra que a pence é a medida de folga que eu deixo? Eu deixo aqui também uma folga maior. E aí a minha curvatura lateral não fica tão acentuada, igual estava. Ok? Esse é um exemplo de adaptações entre cintura e quadril. Então, se eu tenho a cintura bem fina em relação ao quadril, eu posso fazer uma pence maior. Outra opção que eu tenho,
Aqui, ó, nessa medida, tá quase reto. Não é totalmente reto, mas é quase. Do gancho. Eu posso incliná-la cerca de 1 centímetro até a linha aqui do quadril. Ao incliná-la, eu tenho que chegar toda a minha cintura para cá. Então eu ando um pouco mais ainda, ó. E diminuo ainda mais a inclinação. São adaptações que a gente faz no molde para poder contornar algum papo que possa dar, para poder adaptar o molde à medida da pessoa. No terceiro exemplo, vai ser o contrário, vai ser uma cintura. Vamos supor que aqui o quadril continua de 94, né? Só que, se eu mantiver a pence do mesmo tamanho dessa primeira aqui, isso daqui, a minha curva, fica praticamente reta. Vou fazer aqui. Ou até maior do que o quadril. Tá reto ou até maior, e isso não pode acontecer, porque não fica bom a calça dando uma funilada aqui pro quadril. E se ficar totalmente reto, a pence perde a função. É melhor ficar levemente inclinado na lateral e não ter pence, ou ter uma pence menor. Então, se eu tiro a folga da pence, eu tenho uma leve inclinação e aí eu faço a anatomia do corpo melhor, porque a cintura aqui tá mais fina. Só que como eu adicionei essa folga, ela ficou praticamente do mesmo tamanho. Então, se eu ajusto isso tirando a folga da pence ou fazendo uma pence menor, eu dou uma anatomia melhor para o corpo, a calça modela melhor, faz uma lateral de cintura mais fina. Então essas são adaptações que, quando a gente pega uma medida e um molde padrão, a gente tem que aprender a fazer, porque cada pessoa tem característica diferente e você tem que fazer uma peça que se adapte melhor para ela, valorize o corpo e que ela se sinta confortável. Eu vou fazer uma demonstração de uma interpretação de modelo e também vou falar sobre um tema muito importante: a diferença de modelar com técnica e sem técnica. Se você estivesse pesquisando um modelo de calça na internet e visse essa foto e se apaixonasse por essa calça, você saberia fazê-la? Essa calça fui eu que fiz, mas vamos usar a foto para desvendá-la como se fosse um modelo que você tivesse encontrado em um site, em um blog, na revista ou visto na televisão. Essa calça aqui fui eu que fiz, mas nós vamos usar a foto para desvendá-la como se fosse um modelo que você estivesse achado na internet, na televisão ou na revista. Então aqui eu tenho uma calça pantalona, posso ver que é um tecido que é bem pesado, então é um crepe, posso analisar que é um tecido pesado, que tem uma textura mais firme, tá vendo? A prega tá bem firme. Eu tenho um cos anatômico, porque eu posso ver que ele tá levemente curvo, tá? Então não é um cos reto, é um cos anatômico. Ele não é fino, pode ser aqui de aproximadamente 5, 6 centímetros, por aí. Então, aqui também eu não vejo um fechamento de zíper com braguilha no meio. Então eu posso concluir que eu tenho um zíper invisível na lateral, também por ser uma calça mais fina. Então posso usar o zíper invisível na lateral, a abertura está na lateral. O zíper deve ir até o final da calça aqui no cos, né, para finalizar, porque não deve ter botão aqui na lateral. Será que a cintura aqui é no lugar?
Pode ser no lugar, pode ser um pouco mais baixa. Isso eu posso também definir de acordo com o meu gosto. Não é muito baixa, ou é no lugar, ou é um pouco mais baixa. Se for 2 centímetros apenas. A calça aqui, ela tem prega, aqui, uma prega na frente. A prega tá no sentido vertical para baixo, tá? Não tá na diagonal, porque às vezes a prega tá no sentido para lateral, ela tá no sentido vertical para baixo. Ela pode ser um pouco mais profunda, 5, 6 centímetros, porque ela mostra aqui um movimento. E o tecido também é grosso. Posso ver as mãos aqui segurando alguma coisa. Então, aqui é um bolso, ó, um bolso faca lateral. Posso ver um recorte aqui, que é um bolso. Então, essa calça tem um bolso faca. O comprimento da calça tá aqui no meio do pé. O corte é bem reto na pantalona, o meio do pé. Não consigo ver a costura, um pesponto aqui. Então, posso deduzir que a barra foi feita à mão com pontos invisíveis. E é isso. Então, depois de analisada aqui a calça, cos anatômico, zíper na lateral, aqui eu vejo o bolso, vejo a prega, o sentido, analiso o tecido que foi usado, o acabamento, a barra com ponto à mão, ó, não vejo nenhum pesponto, nenhuma costura. Agora eu vou passar para o meu molde como que é a modelagem dessa calça para fazer uma inspirada nela. Então aqui eu vou analisar no meu molde básico feito através das minhas medidas o que eu analisei na foto. Então eu tenho esse aqui à frente, esse aqui às costas. Eu tenho uma modelagem pantalona reta. A partir da linha de gancho eu posso descer reto até a barra. E aqui também na linha de gancho e quadril na lateral eu vou reto. É um corte bem reto aqui. Aqui também nas costas. Aqui eu tenho linha de cintura, linha de quadril, linha de gancho, de joelho e de tornozelo. Então o corte ele é bem reto. Eu vou descer 2 centímetros na cintura, porque eu não quero que ela seja na cintura certa. Ou, eu quero que ela seja na cintura certa porque eu prefiro assim. Então eu marco 2 e marco 2, porque lateral tem que encontrar com lateral, ok? E aí, isso daqui vai embora. Aí eu vou marcar meu cos. Meço aqui 5 centímetros, 6 de cos, o tamanho que eu quiser. E aí esse aqui agora é o meu cos. O cos da calça. Eu vou cortar. Aquela parte que eu desci vai embora. A calça aqui fica com corte reto bem amplo. Vou tirar o cos. O cos, quando tem uma pence que começa e termina no recorte, eu fecho essa pence, dobrando a pence. E aí, ela vai dar uma anatomia pro corpo. Fechei. Meio frente.
meio costas. Sobrou um pedacinho de pence, a da frente, como é muito pequena, posso tirar aqui na lateral, porque ficou com menos de 1 centímetro, para encaixar com o cos. A das costas, se ficou com mais de 1 centímetro, eu posso prolongar. Porque como as costas têm o volume do bumbum, é legal fazer a pence. Aí eu executo a pence, mantenho o mesmo tamanho, só prolongo. Agora já tirei o cos, tá tudo certo aqui. Eu vou marcar o bolso faca e a prega da frente. O bolso faca eu vou marcar o desenho e o fundo. Desenho, eu quero ele mais arredondado assim. Aí eu marco o fundo. Vou passar isso para o outro papel e essa parte aqui vai embora. Pegar um retalhinho de papel. Tenho que fazer 2 fundos, vou copiá-lo novamente. E o fundo, um será sem a abertura. Será assim. Aqui da calça também posso tirar a abertura. Pronto. Agora o bolso já está feito. Vou abrir uma prega aqui, onde eu quiser. Vou aproveitar essa linha de centro, quase desligando, que eu tenho essa técnica de interpretação, e vou abrir o valor que eu acho que vai ficar interessante. São 6 centímetros, por exemplo. Na foto eu pude ver que a prega era voltada para o centro e no sentido vertical. Aqui acerto a barra, dobro a prega para cortar, ó, ela vai ficar virada para o centro. A frente então tá pronta, na hora que eu dobrar vai fazer o volume da prega e aqui vai encaixar o cos. Mas o cos só vai encaixar na hora que eu encaixar totalmente e colocar o bolso, ó. Aqui nas costas, como eu não vi lá na foto como era, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer um bolso embutido, vou marcar anatomicamente com a cintura, aqui bem no final da pence, ou posso fazer um bolso para fora, do jeito que eu definir. Na questão da modelagem, é isso, você pode colocar outras coisas que você acha que fiquem bem em você, que você gosta, algum detalhe, e eu também posso analisar a costura. Lá eu vi que é uma costura invisível, então eu tenho que colocar uma barra, eu tenho que colocar margem de costura ao redor. Você vai analisar que tipo de costura você vai fazer, se vai passar overlock fechado, overlock aberto, zigue-zague, se vai fazer alguma costura rebatida, por exemplo, colocar viés. Tem que deixar de 15 a 20 centímetros abertos na lateral na hora de costurar para colocar o zíper invisível. Posso colocar um colchete também na lateral, no final do zíper, para me ajudar a fechar.
O cos, para ficar firme, tem que ser entretelado. Então, eu tenho que pensar tanto na modelagem quanto na costura. E isso analisando a foto e também de acordo com os itens que eu mais gosto. Esse é um exemplo de como você desvenda uma calça sem as informações precisas e a partir de uma foto. Isso, claro, vem com o tempo, conhecimento em modelagem e repertório de técnicas. Uma vez que você sabe fazer as interpretações de modelo, você passa a identificar as características de cada peça e fica com o olhar apurado para esses itens. Além disso, a modelagem te ajuda a criar. Por exemplo, mas Lara, eu não queria uma calça tão ampla. Posso abrir pregas na frente sem aumentar o valor da perna da frente? Pode. Como que eu posso fazer isso? Jogando o pique para a lateral e abrindo a prega até determinada altura. Lara, eu quero uma pala, um cos bem mais grosso do que aquele da foto. Como que eu faço? Como que eu faço com as pences? Eu tenho que marcar a pala, prolongar as pences e fechá-las no molde. Ah, eu não quero bolso faca, só um bolso embutido. Mas aí eu vou querer seguir a anatomia da pala costas. Você tem que marcar o local do bolso no molde. Todas essas são adaptações que ter um repertório da modelagem podem te trazer. Essa é a liberdade de modelar, se inspirar, saber o que tem no modelo, saber as técnicas usadas e aplicar da sua maneira, alterando ou não, da forma que quiser. Se eu não tiver técnica, eu posso pegar uma calça que eu tenha, posso tentar copiar o molde, o que não fica muito preciso, a não ser que você desmanche a peça toda, e eu acho que provavelmente isso você não vai querer fazer. E também você vai ficar presa àquele modelo. Se não gostar de alguma coisa nele, pode ser que você não saiba como mudá-lo, como ajustá-lo e como alterá-lo. Além disso, você pode passar mais tempo tendo que ajustar uma modelagem que não foi bem copiada do que curtindo o momento de modelar, costurar, aproveitando para se divertir com seu hobby, para relaxar e, claro, aprender coisas novas. Com técnica, você começa a pensar nos porquês, na razão, no motivo e o que pode ser aplicado ou mudado. Com técnica, modelar fica bem mais interessante e você não fica presa a moldes prontos nem a modelos que já tenha. Você passa a ter uma independência e realmente fazer a sua peça do início ao fim. Ao terminá-la, sua sensação será de muito orgulho de si mesma. Pense bem, já é tão legal podermos comprar roupas do nosso estilo e montarmos os looks da maneira que queremos, não é? Imagina quando você que cria essa roupa, da forma que quer, com o tecido que mais gosta, com o conforto que prefere, com a modelagem sob medida que te provê ainda mais conforto. Isso não é demais? Não é além da moda que já existe? Você cria a sua própria moda, com carinho, estilo pessoal, personalidade e não se preocupa com padrões impostos. Para mim, fazer minhas roupas é uma satisfação pessoal. Eu poderia apenas comprar uma roupa quando sentir vontade, mas me sinto muito mais feliz, muito mais orgulhosa, mais realizada e com sensação de vitória quando faço uma peça para mim, criada do zero, por mais simples que ela seja. Ali eu consigo imprimir minha personalidade, soltar minha imaginação e minha criação. Demora mais e dá mais trabalho para ficar perfeita. Mas além de exercitar minha criatividade, exercitar o trabalho manual, eu ainda faço disso uma coisa útil, pois o que vestimos são itens funcionais na nossa vida. Não é algo apenas para apreciar, mas sim para vestir. E o vestir é como nos posicionamos no mundo, é como nos representamos, como expressamos a nossa singularidade, como mostramos a nossa verdade.
Para mim, não há nada que represente tanto isso quanto a costura, quanto a modelagem. Quando tudo isso que nos representa é construído a partir das nossas próprias mãos. Sabe aquela sensação de superação, de vitória, de dever cumprido ao finalizar uma peça que você criou do zero? Então, eu quero te ajudar a chegar lá. Vamos? 2014 foi o ano que eu dei o meu primeiro curso online. De lá para cá já foram vários cursos, mais de 3.500 alunas e alunos e muito auxílio e suporte para as pessoas que, assim como eu e você, querem criar peças lindas. Foi assim no meu curso Como Modelar e Confeccionar Saias. Vou deixar aqui na tela imagens de peças criadas por alunas do curso. Elas compartilham suas criações e eu adoro ver o resultado final de cada trabalho. Foi assim também no curso Como Modelar e Confeccionar Blusas, em que as alunas também me surpreendem a cada dia com uma blusa mais linda que a outra. A maioria das minhas alunas fazem peças por hobby e algumas já estão fazendo desse hobby um negócio. Cada uma com seu objetivo. O importante é evoluir na modelagem, costura e técnicas de interpretação. Se você tem a costura como um hobby, se é o seu projeto paralelo para sair da rotina, que pode até virar um negócio, e se você quer dominar a arte de modelar, costurar e interpretar modelos de calças partindo do zero, sem depender de moldes prontos e cada vez mais bem feitas, você está na hora certa e no lugar certo. Se você tomar a decisão de fazer sua matrícula hoje, nós vamos embarcar juntos pela jornada mágica e encantadora de costurar as próprias peças com esmero, capricho, técnica e conhecimento. Através das videoaulas, apostilas e da dinâmica do curso, você terá acesso aos vários anos de estudo, práticas e aprendizado que eu tive e estou compartilhando de forma organizada, didática e sequenciada para os meus alunos. Como estudar requer uma troca entre professor e aluno, o meu suporte e atendimento vem para complementar e ajudar o aluno a evoluir o seu nível de confecção e de modelagem. Se você já tentou fazer moldes a partir de medidas e não teve o caimento e o resultado que você esperava, gostaria de te convidar a tentar novamente com o meu curso e minha ajuda. Se você já deu os primeiros passos na máquina de costura, mas ainda não criou coragem de modelar e costurar suas peças, agora é uma oportunidade de começar. Se nesse momento você já conhece o meu trabalho e quer se inscrever no curso Como Modelar e Confeccionar Calças no curso online, é só clicar no link abaixo e garantir o seu lugar. As vagas são limitadas porque o grande diferencial dos meus cursos é o atendimento personalizado que dou aos meus alunos. Como eu mostro aqui, você pode ver que cada post no nosso grupo de alunos eu comento, dou opiniões e ajudo. Já essa outra imagem é a plataforma do curso. Nessa aula, por exemplo, você pode ver aqui o número somado de perguntas e respostas para tirar dúvidas somente dessa aula. É o meu compromisso não deixar os alunos sem respostas. Eu contei um pouco da minha história com a costura e também com a modelagem, que quando criança eu via a minha avó costurar. Mas a minha paixão pela costura só despertou muitos anos depois, quando eu estava na faculdade de moda. Quando eu era criança e adolescente, nunca me passou pela cabeça que eu iria me apaixonar pela costura. É muito curioso como a memória guarda algumas lembranças em uma gaveta escondida ou quase que esquecida e às vezes demoramos para acessar essa parte da memória. E quando ela é resgatada através de alguma atividade, que no meu caso foi a costura, ela vem recheada de coisas boas, sentimentos e emoções.
Pelo menos comigo foi assim. Apesar de estar em contato com a costura e modelagem durante grande parte do meu dia, por conta das minhas alunas, das minhas aulas, por incrível que pareça, muitas vezes no meu tempo livre, que eu não estou trabalhando, eu também costuro e modelo. Eu fico no meu ateliê até tarde, eu também montei um pequeno ateliê no meu apartamento, onde eu moro atualmente, para poder ter o meu momento. Às vezes eu tenho um evento para ir, um casamento, por exemplo, eu simplesmente vi uma peça na internet que eu gostei e eu penso em algumas adaptações que ficariam boas e pronto, eu já arrumei um motivo para ter o meu momento. Eu vou para a mesa modelar, vou para a máquina costurar e durante algumas horas o mundo fica em segundo plano. Eu passo horas e horas, coloco uma música, fico descalça em meio a uma pequena bagunça criativa. No meu cantinho de costura eu curto esse momento. Realmente o evento ou motivo da peça que eu estou costurando fica para segundo plano. Minhas alunas às vezes veem uma foto de uma peça que eu fiz e me falam: nossa, Lara, que capricho, que caimento, que acabamento. Eu fico muito orgulhosa do meu trabalho, é claro, mas eu sempre faço questão de contar os tropeços que tive para finalizar a tal peça. Por muitas vezes eu passo minutos e até horas desmanchando uma costura que eu acho que poderia ter ficado melhor. Isso acontece com todo mundo, por mais experiente que seja. Faz parte do meu trabalho de costurar e eu não posso me chatear por isso. Outro dia eu fiz uma calça linda, até uma peça que eu estava preparando para o curso de calças, e depois da peça pronta, tudo pronto, por uma pequena distração ou um problema no ferro de passar que fica na minha casa, eu queimei um pedaço bem na frente. Nossa, isso é muito ruim. Eu fiquei chateada por uns 2 dias. Mas a peça estava tão linda e vestiu tão bem que eu já comprei mais tecido e vou fazer outra. Alguns tropeços fazem parte, não podemos parar por conta disso. Eu não paro. Volto para o meu cantinho, coloco uma música, fico descalça e curto o meu momento. No final de tudo, ao vestir a peça pronta que confeccionamos do zero, é uma sensação que vale todas as horas de modelagem, de costura e até de tropeços. Parece que colocamos nossa capa mágica, tipo um super-herói, com seu amuleto de poder, assim. Essa sensação é única. Por ser uma peça feita para você, para alguém da sua família ou até para uma cliente, cada peça feita por nós sempre carrega uma história boa para contar. Essa história pode ser o desafio de pensar no modelo, de fazer a modelagem, de fazer as adaptações, alguma história com o tecido, até que algum pequeno problema pessoal momentâneo que você estava naquele dia, que a confecção daquela peça te ajudou a deixar o problema de lado ou enxergar a situação por outro ângulo. Toda peça de roupa feita por nós carrega uma boa história para contar, não se esqueça disso. No começo desse ano, eu enviei um e-mail para as minhas alunas perguntando qual é a sensação de vestir uma roupa feita por si mesma. Eu recebi centenas de respostas longas, lindas e emocionantes. As descrições que mais se repetiram foram sensação única, sensação indescritível, de vitória, de independência, sentir-se capaz, superação, sensação que não tem preço. Eu acho que elas descreveram perfeitamente o que é difícil traduzir em palavras. Eu fico muito feliz em poder colaborar com as minhas alunas. Sou muito feliz com o meu trabalho. Poder ajudar tantas pessoas de várias idades, classes sociais, de diversos cantos do Brasil e do mundo não tem preço. E também me faz sentir que a modelagem e a costura é o nosso elo. Quando eu abri meu ateliê com as aulas presenciais e os cursos online, eu nunca imaginei que esse trabalho iria se perpetuar de tal maneira. Sei que é um trabalho contínuo, não termina a passar a informação que ensino no curso. Na verdade, isso é só o começo. É preciso dar assistência e incentivar, pois eu trago a informação mais didática possível que aprendi e aperfeiçoei durante anos de estudo, mas quem faz a mágica acontecer
é a aluna, o aluno é você. E como você faz isso? Assistindo as videoaulas, estudando, enviando para mim suas dúvidas, traçando, cortando, fazendo os moldes, costurando e principalmente curtindo o seu momento no seu cantinho de costura. Te convido a vir comigo. Estou motivada, entusiasmada para embarcarmos juntas, para embarcarmos juntos. Se você quer entender a modelagem de verdade, entender cada porquê, compreender técnicas, venha comigo. Se você já tem o domínio básico da máquina, está precisando criar coragem, está precisando de um empurrãozinho para pegar o embalo e começar de vez, venha comigo. Vamos juntas, vamos juntos no meu curso online Como Modelar e Confeccionar Calças. Ao clicar nesse botão logo abaixo e garantir a sua matrícula, você vai aprender comigo de forma sequenciada e didática. Antes de falar do conteúdo do curso, eu quero explicar a importância de um curso organizado em uma sequência correta para o aluno evoluir. Vou dar um exemplo. Imagine um livro com uma história que foi feita em uma ordem a ser seguida com páginas numeradas. Se você abrir cada dia esse livro com uma página aleatória para ler, não vai conseguir entender o conteúdo e vai ficar perdida e desmotivada. Eu vejo muitas pessoas com esse problema na costura e principalmente na modelagem, que é um pouco mais difícil que a costura. As pessoas querem pegar uma dica aqui, um vídeo ali, uma parte de um método e não conseguem absorver, organizar e nem praticar as informações. Cada professor ou autor tem um jeito de pensar e uma didática. Não existe certo e errado, mas uma dica muito valiosa que eu posso te dar é: prefira conteúdo com uma sequência didática, início, meio e fim. Pensado e programado por professores que têm experiência em ensinar, contato com os alunos para entender suas dúvidas e assim evoluem sua didática constantemente. Isso é muito importante para o aluno e também para o professor. No curso, que tem o foco em calças femininas, nós vamos começar entendendo sobre os materiais básicos que precisaremos. Temos uma aula específica para entender quais são os elementos que compõem uma calça. Isso será muito importante para que você visualize na peça pronta o que faremos na modelagem. Também mostro mais sobre a função das pences na modelagem e falo sobre tecido, pois o fio da calça colocado no lugar certo é fundamental para que a costura não torça. Vamos aprender a tirar as medidas e a fazer um molde base, baseado nessas medidas, um molde sob medida. Com o molde pronto, faremos a primeira interpretação de modelo e aprenderemos a costurar elementos da calça. Assim, após a primeira prova, mostro vários ajustes que podem acontecer para que a calça fique perfeita no corpo. Depois dessa importante etapa, passaremos para interpretações de modelo com técnicas para fazermos calça com pregas, pantalona, calça envelope, skinny, calça de ginástica, calça pijama, calça bag, calça flare, shorts, adaptações para tecidos com elastano e muito mais. Em cada calça ensinarei um item de costura e acabamentos diferentes para você poder criar e incrementar a calça da maneira que desejar. Com essas técnicas de modelagem e costura, você pode misturar tudo e criar o modelo que desejar. Você vai entender a modelagem de calças femininas de forma mais completa para libertar a sua criatividade. Um dos grandes ativos do curso é o grupo de alunas e alunos que formamos no Facebook, para postar os projetos, inspirar uns aos outros e sentir que não estamos sozinhas e sozinhos nessa caminhada. Mostrar o resultado final de um trabalho feito por você, mesmo que ainda não esteja no nível de qualidade que você deseja chegar, é sem dúvida uma pequena vitória e mais um passo. Todas as aulas já estão gravadas e os módulos são liberados gradualmente numa sequência didática para que você assista às aulas na sequência que eu preparei. Ao adquirir o curso, você terá acesso às videoaulas e ao meu atendimento para as dúvidas por 2 anos.
mas eu também preparo uma apostila toda detalhada, que é quase uma transcrição da parte técnica do curso. Essa apostila é feita para você imprimir e deixar no seu ateliê para complementar o conhecimento do curso, fazer as suas anotações. Vai ser o seu manual. Só essa apostila complementar que sustenta o principal, que são as videoaulas e o meu atendimento personalizado, já valeria o investimento. Além disso, tem 2 aulas bônus surpresas que estou preparando para você. Lara, qual é o valor do curso? Quanto então vou ter que investir? Os cursos realmente bons de modelagem e costura na internet estão bem mais caros do que quando eu comecei a dar cursos online lá em 2014. O mercado de cursos online mudou muito. Hoje eu vejo cursos do mesmo segmento que trabalho sendo vendidos por R$1.000, R$2.000. Eu me esforço para fazer um preço justo, tendo em vista a produção do curso, que leva cerca de 3 a 4 meses, só com as gravações, e o prazo de 2 anos de atendimento, onde me comprometo a responder todas as dúvidas em até 48 horas. O preço do curso online, como modelar e confeccionar calças, será R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 48,42. Você pode aproveitar a oportunidade e embarcar comigo. Assistir às aulas no seu cantinho da costura, enviar suas dúvidas, fazer sua modelagem sob medida, costuras de suas peças, curtindo seu momento único. Não adie mais uma vez aquele projeto paralelo ou seu hobby de costurar. Faça isso acontecer. Aquela vontade de dar o primeiro passo e começar, ou dar o segundo passo e se aperfeiçoar. Se você viu esse vídeo até aqui, talvez seja a oportunidade que você está esperando. E como eu faço nos meus outros cursos, eu assumo 100% do risco de você começar. Se caso não gostar ou não se adaptar, devolvemos o seu dinheiro. Isso mesmo! Após você fazer a sua matrícula, você tem 30 dias para pedir o cancelamento do curso e a devolução do seu dinheiro. É só enviar um e-mail e já solicitamos a devolução do dinheiro junto à operadora do cartão, sem perguntas ou letras miúdas. Para a gente terminar, fazendo a sua matrícula hoje, você leva o curso online Como Modelar e Confeccionar Calças, apostila em PDF para imprimir, acesso ao curso e meu suporte por 2 anos. Eu respondo todas as dúvidas e quem é minha aluna, quem é meu aluno sabe disso. Você também leva 2 aulas bônus surpresas e 30 dias de garantia. Risco 100% meu. Ao clicar nesse link logo aqui embaixo, você vai cair nessa página. É só confirmar os seus dados pessoais, nome, CPF, endereço e telefone. Depois, os dados de pagamento. Pronto, é só confirmar. Fique tranquila, usamos a plataforma de cursos online mais segura do Brasil. Seus dados pessoais e de pagamentos estão sob sigilo e segurança. Para pagamento em cartão, seu acesso chegará no seu e-mail informado no mesmo dia. E para pagamento no boleto, em até 72 horas após a confirmação do pagamento desse boleto. Como o acesso chega no seu e-mail, é muito importante que você confira e preencha com atenção o e-mail informado, porque ele será nosso canal de comunicação. Se ele estiver errado, eu não consigo me comunicar com você. Então, é isso. Confirme a sua inscrição e eu e a minha equipe estaremos te esperando dentro do curso. Até lá, obrigada, grande abraço!